A paz do Senhor, meus amados irmãos, dando continuidade às lições bíblicas deste terceiro trimestre, vamos falar hoje a respeito da terceira lição, onde tem o tema o despertamento renova o altar. Estamos estudando esse trimestre os princípios divinos em tempo de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. O comentarista dessa lição é o pastor Eurico Pestes. O texto áureo nos diz: então Elias disse ao todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado, conforme está em 1 Reis, capítulo 18, no versículo 30. A verdade prática nos diz: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. A leitura bíblica em classe se encontra em Esdras, capítulo 3, versículo de 2 a 5, também o versículo de 10 ao versículo 13. O objetivo geral é identificar o que caracteriza o verdadeiro despertamento espiritual. Os objetivos específicos é elucidar aos alunos o significado do altar no Antigo Pacto, entender que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus e comprovar que nem todo despertamento de hoje tem as características mencionadas de um verdadeiro despertamento. Essa lição ela está dividida em 3 tópicos e o resumo dela se baseia em: despertamento conduz um homem ao altar. O judeu sentia a necessidade do acesso a Deus e que o altar lhe proporcionava. Todo o despertamento genuíno começa com a restauração do altar, como está escrito no tempo do profeta Elias, quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá. Quando os judeus voltaram do cativeiro. O segundo tópico vai falar sobre Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. Primeiro suponho, toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. O segundo, o Espírito Santo, que despertamento mostra aos homens a grande vitória de Jesus do Gólgota. O Espírito Santo revela, o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo explica, o Espírito Santo penetra. E o terceiro tópico vai falar sobre condições com as imitações. Cuidado com as imitações. Em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas de verdadeiro despertamento. Todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. Então, vamos dividir. O despertamento conduz o homem ao altar. O altar é o local de encontro com Deus e o homem. Sem sacrifício não há presença de Deus. O principal a ser concluído é o templo, morada de Deus. O primeiro espiritual, depois material, que é o muro, casas e cidades. Os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhe proporcionava. Nós podemos ver que Nabucodonosor enfrentou a primeira leva dos cativos no primeiro ano do seu reinado, que corresponde ao 4º reino, o reino de Joaquim de Judá, e tendo reinado por 45 anos, foi sucedido no trono por seu filho Elvi-Merodach, o qual reinou por 23 anos. Babilônia caiu sob o poder da Pérsia no 3º ano de Belsazar, neto de Nabucodonosor, somando assim os 70 anos de cativeiro que havia sido profetizado por Jeremias.
Isaías profetizou sobre o rei Ciro cerca de 210 anos antes de nascer. Com Ciro, recebeu esta comunicação muito provavelmente através de Daniel. Alguns, como os comentaristas bíblicos de Pentecostal, preferem colocar 160 anos e alguns 180 anos. Ciro, rei da Pérsia, cerca de 160 anos antes do aparecimento de Ciro, Isaías predisse a respeito de um governador chamado Ciro, que permitiria a volta dos judeus à sua pátria, para reedificar Jerusalém e o templo. Isso está lá em Isaías capítulo 41, versículo 2, e também Isaías 44, versículo 26 a 28, 45, 1, 4, 5 e 13. 70 semanas de anos estava determinado para que Israel fosse restaurado ao seu Messias. Ou seja, Daniel recebeu duas revelações de libertação do cativeiro e da restauração da nação de Israel com seu Messias. Esse tempo só para ser contado a partir da ordem do rei de Ciro para a restauração do templo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade e trazer justiça eterna. Também selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Daniel capítulo 9, versículo 24, sabe-se entender desde a saída de ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificaram, mas em tempo angustiosos. Daniel capítulo 9, versículo 25, muito provavelmente voltaram ou foram para Israel cerca de 50 mil judeus, foram 2 levas de gente para a Babilônia. Alguns estavam em idade entre 55 a 70 anos e outros 70 a 90 anos, já que foram levados muitos jovens. Os árabes ocupavam a terra desocupada durante 70 anos. Veio o terror sobre os judeus, porque teriam que expulsar esses invasores. Os judeus foram para a sua cidade, se distraíram, se esqueceram da ordem de Deus para reconstruir o templo. Estava próximo o dia sétimo e resolveram ir a Jerusalém em busca do socorro de Deus. Aqueles cujo Espírito Deus despertou, mediante o Espírito Santo, Deus despertou o coração de alguns de seu povo para voltarem à sua pátria, conforme Filipenses capítulo 2, 13. Cerca de 50 mil pessoas atenderam o chamado do Senhor para participar desta primeira viagem de retorno à Palestina. Note que outros permaneceram no exílio, conforme o versículo 4 e o versículo 6. O propósito desse era animar e apoiar o que agora voltar à terra de Judá. Sebazar, o primeiro governador nomeado dos exilados que voltaram, conforme está lá escrito capítulo 5, versículo 14 a 16, pode ter sido outro nome de Zorobabel, confere com capítulo 2, versículo 2, capítulo 3, versículo 2 e o capítulo 4, versículo 3. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos da terra, e ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor, holocausto de manhã e de tarde, conforme eles, capítulo 3, versículo 3. Constrói um altar, era holocausto ao Senhor. Holocausto também era feito de pedras para adorar a Deus em Jerusalém. E ali edificaram um altar ao Senhor, seu Deus. Um altar de pedras. Deus, sobre ele, ofereceram holocausto ao Senhor, seu Deus, conforme Deuteronômio capítulo 27, versículo 6. Levantou-se Jesuá, filho de Zorobabel, e Sedac e seus irmãos, o sacerdote, e Zorobabel, filho de Selatiel,
e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocausto, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Esdras, capítulo 3, versículo 2, diz: Deus levanta o profeta Ageu, que lhe chama a atenção para a construção do templo. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitares em vossas casas estucada, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o coração aos vossos caminhos, semeai muito e recolhei pouco, comei, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se esqueça. O que receber salário, recebe salário do quitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração ao vosso caminho, subi o monte e trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradecerei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muitos, e mais eis que alcançaste pouco, e este pouco, quando trouxesse para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre para a sua própria casa. Por isso, retém o céu o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Enfim, vi a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre os mostos, e sobre o azeite, e sobre o que produz a terra, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Selatiel, e Josué, filho de Zodac, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus. E a palavra do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Selatiel, príncipe de Judá, o espírito de Josué, filho de Zodac, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, o 24º dia do mês, no segundo ano do rei Dário, conforme está em Ageu, capítulo 1, versículo de 3 a 15. O povo se reuniu para então construir o templo, o despertamento, festa do tabernáculo, segundo o Pentateuco. No fogo do altar não pode se apagar. E também podemos ver algumas características especiais do livro de Neemias. 4 características principais assinalam o livro de Esdras. Primeiro, Esdras e Neemias são o único registro histórico da Bíblia sobre a restauração pós-exília dos judeus que retornaram à Palestina. Uma característica notável deste livro é que, entre as duas divisões principais, de 1 ao capítulo 6, do capítulo 7 ao capítulo 10, há um intervalo histórico de aproximadamente 70 anos. O livro abrange uns 80 anos. Outra característica, eles demonstram claramente como Deus vela sobre a sua palavra para cumprir, conforme Jeremias capítulo 1, versículo 12, Jeremias capítulo 29, versículo 10. Deus controlou os corações dos reis, peça com o leitor de seu rio comandar a direção das suas águas para reconduzir o seu povo à sua pátria, conforme capítulo 1, versículo 1, e o capítulo 7, versículo 11 a 28. Também confere com o provérbio capítulo 21, versículo 1. O modo de Esdras tratar as mulheres pagãs, com as quais judeus, inclusive sacerdotes, casaram transgredindo os mandamentos de Deus, ilustra amplamente o fato de que Deus requer que seu povo viva separadamente do mundo pagão.
E às vezes ele emprega medidas radicais para tratar das perigosas transigências com o mal no meio do seu povo. O livro de Êxodo, à luz do Novo Testamento, a volta do remanescente judaico à sua pátria e a reedificação do templo revela que Deus sempre anela restaurar o desobediente. Seu método inclui não somente o castigo pela apostasia, como também a restauração e esperança para o remanescente crente, através da qual Deus dirige a causa da redenção do seu curso final. Vemos como o Messias, no princípio do Novo Testamento, onde um remanescente crente dentre os judeus aceitou Jesus como seu Messias, enquanto o fluxo principal da redenção passou dos judeus incrédulos para o gentio na igreja primitiva. Todo despertamento genuíno começa com a restauração do altar. No tempo do profeta Elias, acabou a seca. Deus agora mandaria chuva, pois o povo se voltaria novamente para Deus. Ele sabia com antecedência o resultado. Após acordar de seu sono idólatra, Deus enviaria Elias para desafiar o rei Acabe e os seus 850 profetas, 400 de Assera e 450 de Baal. É hora de decidir, Deus ou Baal. Não havia mais chance para decidir, era agora ou nunca mais. O ultimato de Deus foi dado ao povo. Elias era o instrumento de Deus para acordar o povo e confrontar Satanás e seus emissários. Fica em cima do muro significa escolher Satanás. Deus exigia agora um desafio ou uma decisão, assim porque é morno e não frio nem quente, vomitar-te-ei, ou seja, vou vomitar da minha boca, conforme está em Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Elias sabia que Deus se manifestava com fogo. A história de Israel é repleta de manifestação de Deus em fogo, sarça, coluna de fogo, tabernáculo, inauguração do templo e etc. É preciso romper com o mundo, é preciso confrontar tudo que afronta a Deus. Há coisas boas da vida nós amamos e nos impede de ter comunhão com Deus. Josué não destruiu os inimigos e acabou fazendo aliança com eles. Com o resultado, todo o povo se corrompeu e passou a adorar seus deuses. Quando o mundo se refere a Deus e ao Jesus e ao Espírito Santo, eles não estão se referindo ao verdadeiro Deus, nem ao verdadeiro Jesus, e muito menos ao verdadeiro Espírito Santo. Quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá, o rei Acais reinou 16 anos em Jerusalém e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai, conforme está em 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 1 e 2. Acais pediu socorro ao rei da Síria, pois os edomeus e os filisteus invadiram Judá, destruindo e levando muitos em cativo. Judá foi humilhado por causa do rei Acais, sendo que ele abandonou o Senhor, conforme está em 2 Crônicas, capítulo 28, versículos 16 a 19. Ele saqueou a casa do Senhor e as suas riquezas, palácio, e deu os tributos ao assírio. E mesmo assim, isso não o ajudou. Acais despojou, roubou, saqueou o templo e seu palácio, para poder pagar tributo, soborno, o rei Assíria, conforme Sagão, capítulo 2, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 1. Capítulo 28, versículo 21. Acais, vendo o triunfo do assírio, resolveu adorar seus deuses para lhe ajudarem. Ajuntou Acais os utensílios da casa do Senhor e fechou as portas do templo e fez altar em todo Jerusalém de si mesmo, provocando assim a ira e o ardor de Deus, conforme
segundo as Crônicas, capítulo 28, né, segundo as Crônicas, capítulo 28, versículo 23 a 25. O rei Ezequias que quer dizer Jeová fortalece, foi o 13º rei de Judá. Seu reinado durou 29 anos, 745 a 717 a.C. Seguiu o exemplo de seu antepassado, o rei Davi, pois fez o que era reto aos olhos do Senhor. O avivamento de Judá por Ezequias. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme, segundo as Crônicas, capítulo 29, versículo 2, a purificação do templo. No primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas e reparou os templos que havia sido destruído por seu pai, o rei Acais, conforme segundo as Crônicas, capítulo 29, versículo 3. O rei Ezequias fez um pregão chamando o sacerdote e levita, a fim de santificarem e sacrificar ao templo do Senhor e tirar toda a imundície que foi deixada do templo por seu pai, conforme segundo as Crônicas, capítulo 29, versículo 4 e 5. Vossos pais desviaram do Senhor, viraram as costas para o Senhor, e era mal aos olhos do Senhor. Fecharam as portas do templo, apagaram-se as lâmpadas, e por muito tempo não houve holocausto e sacrifício oferecido ao Senhor. Logo veio a ira do Senhor sobre Judá, e o povo de Israel virou motivo de escarnio, de zombaria, de vergonha, conforme segundo as Crônicas, capítulo 29, versículos 6 a 8. O pacto com o Senhor, que é o propósito do coração de Ezequias, para que o Senhor livre Israel do seu ardor e ira, o Senhor os escolheu para o servir, conforme segundo as Crônicas, capítulo 29, versículos 10 e 11. Todos os utensílios que o rei Acais saqueou do templo em sua infidelidade foi reposto e santificado depois da purificação do templo. O rei Ezequias restabeleceu o culto do templo e ofereceu sacrifício ao Senhor pelas bênçãos alcançadas, conforme segundo as Crônicas, capítulo 29, versículo 18 até o versículo 21. Resumindo, Ezequias, em seu reinado, reparou e purificou o templo, combateu a idolatria em Judá, proibindo o culto a Deus pagão. Os sacerdotes levitas se encontraram sujos, impuros, devido à sua desobediência. Deus trouxe paz ao seu reino, e este grande servo do Senhor mostrou-se zeloso a favor da promoção da adoração verdadeira, adequada em todo Judá. A restauração e o avivamento da adoração verdadeira ao Senhor. O fim da idolatria em Judá. Os israelitas derrubaram os altares pelo rei Acais e as cidades de Judá, conforme segundo as Crônicas, capítulo 31, versículo 1. E fez Ezequias o que era reto, bom e fiel perante o Senhor. Ezequias fez tudo de coração com o intento de trazer o Senhor de volta a Judá, dentro da lei e mandamento. Assim o rei foi bem sucedido, conforme segundo as Crônicas, capítulo 31, versículo 20 e versículo 21. Resumindo, o pai de Ezequias cometeu inúmeros atos detestáveis, infiéis perante o Senhor. Acais permitiu a adoração a deuses falsos, sem nenhuma restrição em toda Judá, por aliança ao rei Acais. Colocou o seu reino sob a proteção do rei da Síria durante o seu reinado. Quando os judeus voltaram do cativeiro, 9 profetas menores já profetizaram até aqui sobre o cativeiro de Israel e o juízo de Deus sobre Israel, tanto do norte como sobre Judá, devido à sua idolatria. Agora o Império Babilônico cai, o império vigente agora é o persa. O profeta Ageu é o primeiro dos profetas menores a profetizar após o cativeiro babilônico. Ageu, seu nome significa festa, alegria, de volta a Jerusalém, e celebra festa ao Senhor. Profetizou na época do profeta Zacarias
após 70 anos de cativeiro, como Jeremias havia profetizado, o rei Ciro II, ou Ciro o Grande, rei da Pérsia, conforme 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 22. Permitiu e incentivou o povo de Israel a viajarem para Jerusalém, para que a casa do Senhor fosse reconstruída. Nessa época, Daniel faleceu. Nem todos desejavam voltar, mas aqueles que fortificaram, voltaram sob o comando de Zorobabel, que tinha a primazia sobre ele por ser descendente direto do rei, e junto com o sumo sacerdote Josué, que estava bem financeiramente, ficou em Babilônia e região. Todos já haviam sido curados da idolatria aos deuses da terra de Canaã. O rei Cabinse ordenou que fosse paralisada a obra do templo por ouvir a denúncia de inimigos dos judeus que moravam na região, principalmente os samaritanos. O rei Dário autorizou a continuação da obra do templo, conforme Êxodo, capítulo 6, versículo 1, versículo 12, versículo 13. Até pediu a oração do povo em seu favor. O pecado do povo agora não era a idolatria, mas o amor ao dinheiro. Desanimaram de construir o templo e passaram a dedicar a embelezar suas próprias casas. Qual era a situação desse povo? A bebida era escassa, a roupa de baixa qualidade e o salário não tinha a bênção de Deus, conforme versículo 6. Porque era o castigo de Deus pela desobediência e quebra da aliança de Deus que tinha com eles, conforme Deuteronômio capítulo 28, versículo 38 ao versículo 40. O profeta Ageu foi o mensageiro de Deus para levar uma mensagem de reflexão sobre a situação em que estava vivendo e de fé e de ânimo ao povo. Ao contrário do povo que antes não ouvia seus profetas, aqui o povo ouve Ageu e trabalha na construção do templo, acontecendo assim um verdadeiro avivamento. E a construção do templo prosseguiu sob a liderança de Zorobabel e do sumo sacerdote Josué, conforme o versículo 14. Assim o templo foi inaugurado em 516 a.C., no 6º ano de Dário, conforme Êxodo, capítulo 6, versículo 15, e 4 anos de duração. Este é o segundo e último templo de Jerusalém na história dos judeus, conhecido como o templo de Zorobabel. Ageu profetizou durante quase 4 meses e entregou as 4 mensagens. O ano em que profetizou era 521 a.C. Mensagem entrega por Ageu foi: primeira mensagem, concluir a construção do templo, conforme Ageu capítulo 1, versículo 1 a 15. A segunda mensagem, a promessa da maior glória, conforme Ageu capítulo 2, versículo 1 a 9. Terceira mensagem, a chamada à santidade com bênção, conforme Ageu capítulo 2, versículo 10 a 19. E a quarta mensagem, uma promessa profética, conforme Ageu capítulo 2, versículo 20 ao versículo 23. Qual o propósito do livro? Exaltar Zorobabel, o governador, e Josué, o sumo sacerdote, a mobilizar o povo para a reedificação do templo. Motivar o povo a retornar à sua vida e às propriedades para que a obra de Deus fosse recomeçada com a bênção divina. A glória desse segundo templo seria maior do que a glória que apareceu no templo de Salomão. Deus mesmo estaria ali no futuro, no templo restaurado por Herodes, mas esse templo, conhecido como templo de Zorobabel, que é santo e toca em alguém, não vai tornar puro aquele que ele toca. Santidade é conseguida por esforço e decisão individual, mas aquele que é impuro torna impuro aquele que ele toca. Concorda com participar dos pecados alheios, manter a comunhão com os pecadores nos torna impuro. Qual era a aplicação?
A aplicação será que estamos debaixo de contribuir com a obra de Deus para nos dedicarmos à nossa casa? Será que ganhamos mais ou gastamos mais em coisas e oferecemos pouco para a obra missionária? Será que nossos líderes gastam mais em mansões, carro de luxo, terno de grife famosos, tempos suor do que em missões e evangelização mundial? Será que estamos mantendo nossa fidelidade no dízimo e oferta para a obra do Senhor? Será que estamos nos santificando ou estamos misturando ao mundo e até somos confundidos como cidadão do mundo? Neemias, capítulo 8, versículo 1 a 3, versículos 5, 6, 9 e 10, nos diz: é chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel na sua cidade, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante das portas das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres. E todo o povo os sábios para ouvires o primeiro dia do 7º mês, e leu nela diante da praça que estava diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante o homem, e mulheres e sábios. E ouvindo todo o povo, estava atento ao livro da lei. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo-se ele, o povo se pôs em pé, e Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando a mão, inclinando-se e adorando ao Senhor com o rosto em terra. E Neemias, que era o sacerdote, e Neemias e o sacerdote Esdras, os escribas e os levitas, que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo a palavra da lei. Disse mais: ide e comei gordura, bebei a doçura, enviaram porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós, estudando esse avivamento ocorrido em Israel sobre a liderança de Neemias, o qual ali se deu, se for possível, através da leitura e da compreensão que os filhos de Deus obtiveram na lei, devemos compreender que o genuíno avivamento só pode ser desfragado, ou só pode ter sucesso com o estudo e prática da palavra de Deus. O avivamento sem doutrina bíblica é apenas movimento passageiro que não dá fruto. Qual o ambiente do avivamento? Oração profunda e jejum, louvor no Espírito, temor de Deus, renovação espiritual, avivamento pessoal e individual, avivamento do povo, o esvaziamento do eu. No avivamento, mérito humano são esquecidos e só Deus é glorificado por ser o maior e está sempre no meio do seu povo. E está sempre também em unidade com o Espírito Santo. Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. O Pai planeja, o Filho executa como verbo, o Espírito Santo dá poder e revela. O Espírito Santo que despertamente nos mostra ao homem a grande vitória de Jesus no Gólgota. O avivamento vem pela ação direta do Espírito Santo, que tem por objetivo a salvação de todos os homens. Não há manifestação de Deus sem sacrifício, louvor, adoração, jejum, oração, estudo bíblico. O Espírito Santo mantém nossa lâmpada acesa. O derramamento pentecostal para a renovação da igreja tem implicado muitos renovados
e zelosos evangelistas missionários. Nesses últimos anos do presente década, a igreja vem sendo despertada pelo Espírito Santo para empreender um maciço, profundo e total avanço na conquista de algo para o reino de Deus, por todo o meio disponível, por todos os crentes, em todos os lugares, em todos os povos. Precisamos estar atentos e abertos para a operação do Espírito Santo. O Espírito Santo fala quase imprescindível e imutável ao ser humano. A voz do Espírito Santo é preciso ter sensibilidade espiritual para ouvi-la. É preciso dar lugar ao Espírito Santo para que ele haja nas circunstâncias adversas da nossa caminhada aqui na terra. O crente cuja lâmpada está acesa, essa lâmpada fala de comunhão com o Espírito Santo, acesa porque o fogo é resultado da presença de Deus. Primeiro, é uma vida na expectativa do clamor da meia-noite, conforme Mateus capítulo 25, versículo 6. Todo o tempo o crente está na expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo, mantendo a comunhão com o Espírito Santo. É uma vida que sabe orar conforme a última oração registrada na Bíblia. Ora vem, Senhor Jesus, conforme Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Deseja a volta de Jesus é obrigação e dever de todo crente, pois quem é que ama e não deseja estar perto? Qual noiva ama e não deseja conhecer mais de seu amado, que está juntinho dele? É uma vida que espera, conforme Lucas capítulo 12, versículo 36, e ama, conforme 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, a vinda de Jesus. Ansiosamente esperamos pelo nosso rapto desta terra e de nossos temores e temores. Desejamos ardentemente a vinda do nosso Senhor e Mestre para nos levar para morarmos para sempre com Ele, quando a nossa lâmpada estiver acesa. De que modo as 10 virgens foram ao encontro do Senhor? Com suas candeias acesas. Isso simboliza a palavra profética de que deve ser colocado no velador. A exaltação do Senhor Jesus é: cingi-vos, esteja o vosso corpo e acesa as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, à volta ele da festa do casamento, para que, quando vier e bater a porta, logo lhe abra, conforme Lucas capítulo 21, versículo 35 a 37. De fato, era da igreja primitiva fortemente a característica pela espera do Senhor, como Jesus disse na parábola: então o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontro e a encontrar o noivo. E qual é essa evidência das nossas lâmpadas acesas? A chama do Espírito Santo e a chama da santidade, conforme 1 Pedro 1:2, eleito segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Santificação significa tornar santo, consagrar, separar do mundo, apartar-se do pecado, a fim de termos ampla comunhão com Deus e servi-lo com alegria. Os filhos de Deus são santificados mediante a fé, conforme Atos capítulo 26, versículo 18, pela união com Cristo, na sua morte e ressurreição, conforme João capítulo 15, versículo 4 a 10, Romanos capítulo 6, versículo 1 a 11, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Pelo sangue de Cristo, conforme 1 João capítulo 1, versículo 7 a 9, e pela palavra, conforme João 17, 17. E pelo poder regenerador e santificador do Espírito Santo no seu coração, conforme Jeremias capítulo 31, versículo 31 a 34, Romanos 8, 13, 1 Coríntios 6, 11, 1 Pedro 1, 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. A chama do Espírito Santo
é a chama de amor. Conforme 1 Coríntios capítulo 13, o maior é o amor. Este capítulo deixa claro que o caráter semelhante ao de Cristo, Deus enaltece acima do ministério, da fé e da posse dos dons espirituais. Deus valoriza e destaca o caráter que age com amor, paciência, benignidade, altruísmo, aversão ao mal e amor à verdade, honestidade, perseverança na retidão. Muito mais do que a fé que move montanha ou realiza grandes feitos na igreja. O maior do reino de Deus serão aqueles que aqui se distinguem em piedade interior no amor a Deus, e não aqueles que se mortalizam pelas realizações exteriores, conforme Lucas capítulo 22, versículo 24 a 30. O amor de Deus derramado dentro do coração do crente pelo Espírito Santo é sempre maior do que a fé e a esperança ou qualquer outra coisa, conforme Romanos capítulo 5, versículo 5. A chama do Espírito Santo também é a chama de esperança. O cristão experimenta o amor de Deus no seu coração pelo Espírito Santo, especialmente em tempo de aflição. O verbo derramar está no tempo pretérito perfeito, contínuo. Significa que o Espírito Santo continua a fazer o amor transbordar em nossos corações. E essa experiência sempre presente do amor de Deus, que nos sustenta na tribulação, nos segura de nossa esperança da glória futura e não ilusória, conforme versículo 4 e 5. A volta de Cristo para buscar a sua igreja é certa. 4 bênçãos de uma lâmpada espiritual acesa. A virgem prudente tinha suas lâmpadas bem acesas e brilhantes. Ela servia para iluminar a chegada do noivo. Elas fizeram aquilo que Jesus havia exigido, deixaram suas luzes brilhando, esperavam por ele. Elas firmaram-se na palavra profética e deram-lhe atenção, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em vossos corações. As trevas dissipam aonde a luz entra. As trevas saem. Disse uma história que nos diz que uma caverna um dia convidou o sol para conhecer a sua escuridão. Porém, entrar na caverna, o sol perguntou para a mesma: onde estão as trevas de que a senhora tanto falava? Com a presença da luz de Cristo que está no crente, não há lugar para que as trevas onde quer que estejamos, conforme Mateus capítulo 5, versículo 14. Nossa vida é diferente. O homem é produto do meio que vive. Fala o que sempre escuta, se veste de acordo com a moda de onde reside, gosta de música de acordo com sua região, come de acordo com o costume do seu povo, e tem a religião na sua maioria, porém o crente é cidadão do céu. Fala a palavra de Deus, se veste como santo, ouve hino, louvor e adoração a Deus, não é glutão, só tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, vivendo em comunhão com o Espírito Santo, sendo guiado pelo mesmo e sempre fiel a Deus onde quer que esteja. Nossa atitude nesta separação do mal deve ser de ódio ao pecado, a impiedade, a conduta da vida corrupta no mundo, conforme Romanos capítulo 12, versículo 9, Hebreus capítulo 1, versículo 9, 1 João capítulo 2, versículos 15, a oposição à falsa doutrina, conforme Gálatas capítulo 1, versículo 9, o amor genuíno para com aqueles que quem devemos nos separar, conforme João capítulo 3, versículo 16, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Temor de Deus aos que aperfeiçoamos na santificação, conforme capítulo 7, versículo 1. Temos clara visão das belezas de Cristo. O crente é atraído pela maravilhosa palavra do seu mestre, conforme João 6,63 e João 7,42.
Sente o suave perfume de Cristo, conforme 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15. Passamos a ter uma bênção para com os outros, conforme Mateus 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Lê-se: o sal foi sido de que se há de salgar, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. No versículo 14 diz: vós sois a luz do mundo. Não pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Versículo 15 nos diz: nem se acende a candeia, se coloca debaixo do alqueire, mas do velador, e dá luz a todos que estão na casa. Versículo 16 diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja a vossa boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. Sol da terra. Os cristãos são sol da terra. Dois os valores do sal: são o sabor e o poder de preservar da corrupção. O cristão e a igreja, portanto, deve ser exemplo para o mundo e, ao mesmo tempo, militar contra o mal e a corrupção da sociedade. As igrejas mornas apagam o poder do Espírito Santo e deixam de restringir ao Espírito predominante ao mundo. Elas serão lançadas fora por Deus, conforme Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Tais igrejas serão destruídas, pisoteadas pelos homens, conforme versículo 13. Isto é, os mornos serão destruídos pelos seus maus costumes e pelos baixos valores da sociedade ímpia, conforme Deuteronômio capítulo 28, versículo 13, versículo 43, versículo 48, Juízes capítulo 2, versículo 20 e versículo 22. Como podemos ter o óleo do Espírito renovador? Sempre estar lendo a palavra de Deus, orando e jejuando, ocupando e fazendo a obra de Deus, desejando ganhar a alma. Este é o segredo de estarmos sempre alegres na presença de Deus. À luz, tudo se manifesta, conforme Efésios capítulo 5, versículo 13. Quem está em comunhão não teme a luz, pois vive nela. Vive na luz e não as trevas nem no porvir. Desperta tu que dorme, levanta-te dos mortos, conforme Efésios capítulo 5, versículo 14. Dormir pode ser comparado ao dia mau, ao tempo de tribulação, ao dia em que os descuidamos da palavra de Deus e da oração. Temos que nos levantar diante do externo e nos lembrarmos de que somos filhos de Deus, somos mais do que vencedores, somos libertos do mal. Cristo te esclarece, conforme Efésios capítulo 5, versículo 14, Cristo te esclarecerá. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Esta é a grande saída do crente. Através do conhecimento de Deus, através da sua palavra e da amizade e comunhão com o Espírito Santo, que temos a certeza da salvação e da presença poderosa de Deus conosco todos os dias de nossa vida. E para concluirmos, a era do apóstolo e o tempo pós-apostólico, de Pentecostes até o início do século 3 depois de Cristo, esse foi o tempo do primeiro amor, caracterizado por sua espera diária e viva pela volta de Jesus Cristo, que o Senhor descreva da seguinte maneira: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo, conforme Mateus capítulo 25, versículo 1. Na época dos apóstolos e dos primórdios da igreja, a palavra ainda era tão viva e eficaz entre os crentes, e eles esperavam constantemente, intensamente pelo Senhor e por sua volta. Era costume na época, por exemplo, cumprimentar-se com a saudação Maranata, que significa Vem, nosso Senhor. Havia nesse tempo um movimento evangelístico orientado pelo Senhor, indo em sua direção como que uma tocha acesa e brilhante. E quase todas as suas cartas o apóstolo escrevia sobre a esperança viva da volta de Jesus, apresentando a igreja como sendo possível a qualquer momento. Nós, como estamos esperando a vida de Jesus? Entendemos a promessa da sua vinda, o arrebatamento,
A qualquer momento os crentes serão arrebatados da terra e levados vivos ao céu por Cristo. Transformado naquele momento, a expressão seremos arrebatados juntamente com ele, conforme em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, significa o ato em que o Senhor Jesus arrancará deste mundo a sua igreja, como um noivo que vem buscar a sua noiva, conforme Efésios capítulo 5, versículo 22 e 23, Apocalipse capítulo 21, versículo 9. O arrebatamento é encontro do Senhor Jesus com a sua igreja para a grande festa nupcial. Regozijai-vos e alegrai-vos e demos glória, porque a vinda são as bordas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça do santo, conforme Apocalipse capítulo 19, versículos 7 e 8. A igreja já se ataviou como a noiva para receber seu esposo, o Senhor Jesus. Essa borda, porém, só poderá ser realizada no céu e na terra. Que antes de morrerem em Cristo, restarão primeiro, os que estiverem vivos serão transformados. Amém?